fato é que nós estamos mais unidos e mais focados do que nunca. Sabemos da importância desses dois jogos. Ai, 22, Lloyd, Calvo, tá rindo por quê? Ansiedade. Ai, tô rindo de nervoso, cara. Que isso, quinta-feira tá logo ali, tá chegando. Ai, ai. Mas é isso, família. Salve, família vascaína! Chega aí para mais uma resenha no canal Vasco em Família. Separei aqui mais dois cortes. Tava ouvindo o Piperno, lá da Jovem Pan de São Paulo, falando sobre esse confronto, mas ele faz um destaque ali sobre o time do Vasco, interessante pra gente debater, e a opinião também, a visão do Rica Perrone, né, que falou que nesse confronto não tem favorito. E aí o Flucê lá, né, o careca, eu pretendo ficar careca também, final desse ano aí, família, se Deus quiser, ficou chateado, ficou bolado, como é que pode não falar que o Flucê é o favorito para esse confronto? Vamos ver aqui os argumentos, né, utilizados pelo Rica Perrone, família vascaína e muito mais. Falar um pouco aqui sobre a Nike, já tem uma camisa aí simples, básica, mas linda. Quero falar também com vocês uma informação que vem do lado de lá, né? A galera que cobre o Palmeiras, falando da possibilidade do Caio Paulista trazer um recado aqui do PH para você. E além disso, vou aproveitar esse gancho para falar de uma informação de agora há pouco, do GE, dizendo que tem clubes da Alemanha, da Itália, da Arábia Saudita sondando o melhor lateral direito do futebol brasileiro. Pelo menos, né, ficou ali na seleção do campeonato. Além disso, um recordar é viver aqui, família. Eu que sou um cara 22, Lloyd Augusto, supersticioso, né, o Vasco já teve numa condição parecida, assim, contra o Flucê e fez valer, né, a freguesia deles. Passou para a final. O resultado que não pode ser o mesmo, né, na decisão, mas o Vasco nessa situação passou para a final contra o Flucê. Eu acho, né, bem parecido, e vou até destacar aqui o time titular do Vasco naquela época e do Flucê. Chega aí que tem muita resenha nessa terça-feira pra gente fechar da melhor forma, mas antes dá aquela moral para o Thiagão, se inscreve aqui, deixa o like, comenta, raipa o vídeo pra fortalecer o nosso trabalho. Tá na tela pra vocês, família, tá aqui, ó, vazam supostas imagens da nova camisa do Vasco da Nike. Provavelmente essas camisas foram feitas para serem utilizadas na Copinha de 2026. A informação inicial é exatamente essa, né, família? A galera ali da Copinha, os jogadores vão utilizar uma camisa que não vai ser utilizada pelo profissional no início da temporada. Mas, pô, o básico também funciona, né, família? Linda demais. É o risco, a cruz, a faixa, precisa de mais o quê? Tá show de bola, família vascaína. Que parceria, né? Eu tava até vendo uma postagem sobre os valores que a Nike vai pagar para o Vasco. Assim, eu não vou destacar aqui essa informação porque eu vou esperar, né? Alguém, né, que tem as suas fontes e tudo mais, o Chiliquento, o Pedrosa, para apurar isso aí. Não dá pra gente, né, trazer alguma coisa aqui que a gente não tem a certeza, né? Mas me parece, né, assim, em comparação à capa, né, muito superior os valores que a Nike vai pagar para o Vasco, e isso ajuda demais, né, o Vascão ser competitivo. Vamos seguir a nossa resenha. No nosso vídeo da parte da tarde, a gente trocou uma ideia sobre a possibilidade do Caio Paulista, né, família? Uma informação do canal Na Torcida Vascaínos. E agora a gente tem aqui essa informação do jornalista Felipe Lemos, lá de São Paulo. Tá aí, ó. Novo destino. Segundo a apuração do jornalista Felipe Lemos, o Vasco é um dos interessados na contratação do lateral esquerdo Caio Paulista. Eu comentei isso com vocês no nosso vídeo da parte da tarde. Na minha opinião, esse nome aqui, claro, é uma indicação do Fernando Diniz, porque já trabalhou com ele, e foi o que eu comentei, né? Mudou a carreira do Caio Paulista, porque o Caio Paulista era atacante. Eu lembro do Caio Paulista jogando no Avaí, sabe? Jogando no Avaí. E aí o Fernando Diniz, agora eu não lembro se foi no Flucê primeiro ou no São Paulo. Eu acho que foi no Flucê, né? Trabalhou com ele de lateral esquerdo, e aí ele continuou nessa função. Se destacou no São Paulo, depois foi contratado pelo Palmeiras, foi emprestado pelo Galo, não funcionou. É aquilo, família, eu até destaquei isso. Eu não gosto, tá, do nome, mas se a gente pegasse as últimas temporadas dele, falou, pô, não jogou nada, não rendeu, não conseguiu somar. Agora, ele pegou no Palmeiras um Piquerez, que na minha opinião é um dos melhores na função aqui do Brasil, e no Galo, Arana, que tem muita moral lá. Então não conseguiu jogar, não conseguiu performar.
mas é um cara que, sei lá, mané, no São Paulo muita gente falava disso dele, que falta comprometimento, entrega, e isso me preocupa um pouco, né? Tudo isso que a gente tá vendo, eu não gosto muito do nome do Caio Paulista, mas a apuração do lado de cá, né, do Léo, do canal Na Torcida Vascaínos. E do lado de lá, né, a galera que cobre o Palmeiras, realmente deve estar acontecendo aí algum contato, e eu acredito porque o Fernando Diniz trabalhou com ele. Agora é aquele papo, né? Será que, independente do resultado da Copa do Brasil, o Diniz fica para 2026? Parece que sim, né, família? Porque, né, Caio Paulista? Vamos seguir a nossa resenha. Deixa eu trazer aqui para vocês esses cortes que eu separei, né, da galera falando desse confronto, o Piperno, o Rica Perrone, e depois a gente vem pontuando aqui, né, sobre o PH, que também vai falar aí com você, vai te mandar um recado. Acredita! Fé! O grupo tá fechado, o grupo tá unido, palavras do PH. E depois a gente vai fazer aqui um recordar é viver, falar sobre o interesse aí de alguns clubes no nosso lateral. Vem que a resenha tá boa. Se liga só. O goleiro é bom, o lateral direito foi convocado para a seleção, o Robert Renan é um jogador de bom nível. Aí do meio campo para frente tem outros jogadores de qualidade, o Ryan é uma ótima revelação, então, mas o time não anda, só como é que com tudo isso o time termina o campeonato com 45 pontos? 2 pontos acima de quem caiu. Não pode. É um fracasso total esse trabalho. É óbvio que tem que ser revisto. E veja só, o Fluminense, por sua vez, o Fluminense é um time muito pouco badalado de vários anos para cá, porque depois de 2019, onde aí ele teve um brasileiro trágico, de 20 para cá, são 6 campeonatos brasileiros, à exceção daquele do ano passado, também ainda o restinho do Diniz. O Fluminense em todos os outros ficou de terceiro a sétimo, ou seja, ele está sempre em zona de Libertadores ou de pré-Libertadores. Ele está se fixando nesse bloco. Então, na média, o Fluminense faz campanhas melhores que Corinthians, São Paulo, os dois gaúchos. Né? O Atlético Mineiro ganhou um campeonato, é verdade, mas na maioria está, enfim, lá embaixo. O Cruzeiro não tem essa média, o Santos não tem essa média. Ou seja, o Fluminense está, na média, melhor do que todos esses outros grandões. E esse ano faz de novo um segundo turno muito bom. O trabalho do Zubeldia até aqui é ótimo. O Fluminense fez um mercado muito interessante. Desde o fim do ano passado, ele garimpa muito bem aqui na América do Sul. O Serna, que veio o ano passado, é bom jogador. O Lúcio Acosta é um ótimo jogador. O Martinelli jogou muito bem esse campeonato. Eu acho que o Fluminense está muito melhor. É a mesma coisa que se aplica a Corinthians e Cruzeiro. Num dia bom, o Vasco pode emplacar um grande jogo. É verdade. Mas eu acho que o Fluminense é muito favorito também nesse confronto. Fluminense e Vasco, temos favorito? Não temos favorito. É um jogo extremamente equilibrado, além de ser um clássico que já torna as coisas muito equilibradas. São dois times muito parecidos. Acho que o elenco do Fluminense tem resultados esse ano muito melhores, mas não acho o elenco do Fluminense, o time do Fluminense, melhor que o do Vasco. Pelo contrário, se eu tivesse que escolher por posição e diferença em posição, quão melhor é o Ryan do que fulano, quão melhor é fulano. Eu acho que os dois times são muito parecidos e eu acho que o Vasco tem uma pequena vantagem. Não à toa o Transfer Market, por exemplo, é um site do mundo de análise de mercado, dá o Vasco como um time mais valioso do que o Fluminense. Por pouca coisa, mas dá. O time do Vasco, porém, em nenhum momento na temporada fez jus a isso. Né? O time do Vasco em nenhum momento teve a regularidade, ele durou um mês, o Vasco ali, setembro, outubro, para mostrar e falar, não, eu estou num caminho fodão e tal, não sei o que. Não é isso. O Vasco é um clube que foi pego pelo Diniz destroçado, né? E foi corrigindo ali do jeito que dava, chegou um momento que ficou legal, mas esse ficou legal é longe de você fazer um projeto a longo prazo. Pô, o Fluminense vem legal, né, há algum tempo, ele teve lá um deslize no ano passado no Brasileiro, mas esse ano aqui o Fluminense, desde o momento em que o Fluminense entendeu a limitação do seu time e colocou o time para jogar pelo resultado, o Fluminense funcionou. O Fluminense funcionou no Mundial, o Fluminense funcionou para chegar na final da Copa do Brasil, o Fluminense funcionou agora nessa reta final com o Zubeldia. Esses 3 momentos o Fluminense jogou por 1-0, por 2-1, por 0,5-0. O Fluminense em nenhum momento ele foi lá e falou, vou, né? Não, quem faz isso é o Diniz com o Vasco. Temos aqui uma discrepância, que é o seguinte, um time extremamente consciente das suas limitações, com um treinador que não faz a menor cerimônia em ganhar o jogo na bola, na reação na bola retomada, contra um cara que não aceita não ser o protagonista do jogo, que é o Diniz. Acho que para o Vasco é mais perigoso ele tentar tomar conta do jogo desde o princípio, com a fase que ele tá e etc, do que pro Fluminense dessa maneira mais cautelosa de jogar. Se eu tivesse o meu dinheiro, fatalmente eu iria em algum empate num desses 2 jogos. Se eu tivesse que apanhar o dinheiro com uma arma na minha cabeça, falando, Rica, você tem que botar o seu dinheiro inteiro. Quem vai se classificar, Fluminense ou Vasco? Neste momento, eu arriscaria pro Fluminense, exatamente porque eu acho que o Fluminense tem mais noção durante a temporada, e o Fluminense chegou dessa forma nos seus bons resultados do ano, com noção de que o seu time não é tão forte. O Vasco tem, mas o Diniz não aceita um futebol
de quem tem restrições, né? É um futebol, não, vamos jogar e tal, sempre foi o Diniz, então eu acho que para esse tipo de jogo pode funcionar melhor o Fluminense. Mas é clássico, né, irmão? Como já diria o Jardel, clássico é clássico e vice-versa. Não há favoritos na Copa do Brasil. Existe um ligeiro favoritismo pro Cruzeiro entre os 4. Qual o recado que você pode mandar para o torcedor vascaíno nessa Copa do Brasil, para quinta-feira, para o Clássico do Fluminense? O recado é que nós estamos mais unidos e mais focados do que nunca. Sabemos da importância desses dois jogos, sabemos do quão o torcedor quer esse título, nós queremos tanto quanto, então nós vamos trabalhar muito, estamos muito unidos, muito fechados em prol desse objetivo. E, cara, nós vamos entrar em campo na quinta-feira dando o nosso máximo, esse primeiro jogo, depois no domingo, para que a gente possa, se Deus quiser, sair de lá classificado. Tá aí, pegando o início ali da opinião do Piperno sobre o elenco do Vasco, pelo menos o time titular. Família, é isso que me incomoda, mas demais. Eu não consigo entender o que aconteceu com o Vasco nessa reta final. Porque assim, você, vascaíno, que tá chegando agora e quer fazer parte, né, da família vascaína aqui do canal Vasco em Família, eu costumo dizer o seguinte: mas Thiagão, que moleque maluco! Esse moleque não é bom da cabeça. Ele falou lá no início do vídeo que ele é Lloyd Augusto, ele é 22, e é exatamente isso. Tu é maluco da cabeça, esse time é fraco, esse time é limitado, esse time é ruim. O que aconteceu nessa sequência de 12 jogos? 12 jogos, mas só perdeu um e ganhou e competiu contra bons adversários. Cruzeiro, Botafogo, Flamengo, Flucê. Não foi só, né, chuchu no mel. Pegou a galera boa de bola aí, né, com times interessantes e competiu. Como é que agora acontece isso, cara? Sabe? Ele falou, tem um Léo Jardim, tem um Robert Renan, tem um Cuesta que ele esqueceu de citar, é um PH, é o Ryan revelação do campeonato. O Nuno entregou, pô. O Nuno tem números, tem gols, tem assistências. Tu tem o Felipe Coutinho, o Andrés Gomes que é bom jogador. Então como é que tu consegue em 8 jogos perder 7? É aquilo, eu não acredito no Diniz, tá? Eu não acredito. Tem alguma coisa sim. Não é possível um negócio desse. E aí é o detalhe que eu tava tentando me explicar pra essa galera que vai chegar aqui me chamando de maluco, falando o time é horroroso. Família, mas eu não tô pedindo aqui. Eu não tô pedindo pra ficar lá no G3, no G4, é o que eu quero, é o que o Vasco merece, eu sei. Eu não tô pedindo isso desse elenco. É isso que você não tá me entendendo. Eu tô pedindo ali um G8, um G9, não perder desse jeito, não ter essa sequência negativa, ao ponto da gente, poxa, agora nessa semifinal, duvidar da entrega dos caras. Porque a dúvida é, eu não duvido do Vasco passar do Fluminense. Eu acredito sim, em termos de talento, como o Rica Perrone comparou aí os jogadores, eu acredito muito no Vasco. Muito no Vasco. Agora, o que realmente gera essa dúvida é o comportamento dos caras. Porque claramente o Flucê quer e o Vasco deixou de querer. Em algum momento deixou de querer. Então, de fato, tem alguma coisa nisso aí. Não dá pra você performar isso aqui num nível de Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e depois ser pior que Juventude, Fortaleza, Sport. Isso não é normal. Isso não é normal. E aí acho, claro, que o Diniz tem uma parcela nisso aí, com algumas mudanças malucas, né? Malucas que ele costuma fazer, família. Mas assim, pra gente entrar no assunto aí do Rica Perrone, né? E os argumentos que ele utilizou pra não achar que nesse confronto o Flucê é o favorito, o Vasco, na verdade, não é o Flucê, pelo momento, né? É engraçado, porque eu tava vendo o time titular do Vasco em 2006, e eu falei assim, cara, o Vasco já passou por isso, né, naquele ano, porque o time do Flucê era um time mais qualificado, isso eu não lembro. Eu acabei de ver agora o vídeo, né, que após a classificação, o Renato Gaúcho, treinador do Vasco, ele zoou o Petkovic e o Tuta, né, porque os dois falaram que naquela época que o time reserva do Vasco era melhor que o titular. E aí o Vasco consegue passar, ganhando o primeiro jogo por 1-0, gol do Edilson, e no segundo jogo, 1-1, mas o Vasco perdeu um monte de gol, perdeu pênalti, né, com o Edilson. E tá aí, família, o time titular do Vasco, ó, Cássio, lembra? Wagner Diniz, Fábio Braz e Jorge Luiz. Só aqui, família, olha o tamanho do feito do Vasco em passar uma semifinal de Copa do Brasil. Fábio Braz e Jorge Luiz. Isso aqui é inacreditável. Diego, né, o revelado no Vasco. Igor, Andrade, eu gostava do Andrade. Andrade dava uma sapatada, né, nas faltas dele, as porradas de longe. Moraizinho, cara, outro dia eu falei aqui, uma vez eu falei, né, o Moraizinho, pô, já não jogava nada, bem meia boca. Não, o Moraes, ele mexia com o meu emocional. Eu amava o Moraes. Eu queria ser o Moraes, entendeu? Moleque ali. Tanto que quando eu tive a oportunidade de entrar em São Januário com ele, cadê o Moraes? Cadê o Moraes? Cadê o Moraes? Todo mundo cercando o Moraes, eu não consegui tirar foto com o Moraes. Aí quem tava passando aqui, né, eu acho que tava fazendo a estreia dele. Quem tava passando? Leandro Amaral. Aí eu falei, pai, Leandro, posso tirar uma foto contigo? Aí ele deixou eu tirar uma foto com ele, não consegui. Mas depois a gente foi lá na porta do vestiário e consegui tirar foto com o Moraizinho. Era uma dupla que Wagner Diniz e Moraes, papá, né? Eu vi mais de 1 milhão de pênaltis assim. Ramon,
já numa certa idade, né? Valdirã, né? O Machado do Vasco na época, e o Edilson também com uma certa idade. E o Vasco passou desse Fluminense aqui, ó. Fernando Henrique, Rogério, Thiago Silva, Marcelo, Roger Machado, né? O treinador, o Aruca, Marcão e Petkovic, Tuta e o Lene, que estava vivendo uma excelente fase, né? Depois caiu, não jogou mais nada, mas o Lene estava jogando muito naquela época. E o Vasco passou, família. Então, numa situação muito parecida hoje, né? Em momento não, que eu acho que até o momento do Vasco era legal. O Vasco estava alguns jogos invictos naquele confronto, né? Quando chegou os 2 jogos. Mas em relação a time, né, você vê uma diferença muito grande aqui nesse caso. E nesse momento, cara, eu sinceramente eu não vejo o Fluminense tão superior assim em nomes, em peças, em relação ao Vasco. É momento. Fábio e Jardim, lateral direito, os 2 zagueiros, lateral esquerdo, sabe? Agora, né, quem tá jogando de lateral esquerdo, cara? Deu um branco aqui, é o Fuentes não, né? É o René e o Pumita improvisado, sabe? Mas o momento realmente é deles, cara. É deles, mas eu acredito muito. E aí eu pego, né, esse gancho aí do PH, e eu discordo, tá? Eu discordo do Rica Perrone, eu acho sim que tem um favorito. No final ele acaba falando isso, né? Que se ele tivesse que colocar ali a fezinha dele, o papel colorido dele, ele colocaria no Flucê por esse entendimento do Zubeldia, né? De armar o time para ganhar os jogos. E no caso do Diniz, né, ele vive ali o mundo dele, barra gênio, barra 22, em alguns momentos esquece que, né, é importante, é legal ganhar, não é só tomar porrada não. E o Diniz realmente esquece isso em alguns momentos. Mas acho que nesse confronto, eu entendo que o Vasco vai ser mais equilibrado, né? Tem que ser. Pra passar, tem que ser, família vascaína. E aí tu pega ali o gancho, né, do PH, do Paulo Henrique, falando do grupo, que tá fechado. O time vai trabalhar muito para conseguir essa classificação. É isso, né? É isso que a gente espera, né, família? Muito se fala, né, na nossa cabeça, da gente querer, né, se agarrar em tudo de uma forma para acreditar nessa classificação, que o Vasco tirou o pé. Tirou o pé do Campeonato Brasileiro. Eu não acredito, tá? Eu não acredito nisso. Mas tem muita gente se agarrando nisso. E aí que nesse confronto vai voltar a performar, vai ter atenção, vai jogar com, né? Porque realmente é a nossa chance, família, aí dos últimos 10, 15 anos. E isso precisa ser entendido aí por essa galera, família. Tem que ter esse entendimento internamente. Eu sei que, né, muita pressão, jogar toda essa responsabilidade no grupo não é positivo, né? Podem sentir. Não, mas é na entrega. Não pode faltar entrega. Não pode faltar atenção. Tecnicamente falando, aí realmente é a personalidade do jogador, acertou um passe, é o adversário que entra nessa equação. Agora, atenção e entrega, aí não tem caô, né? Não tem como você justificar, você não foi meu dia, não. Atenção e entrega não podem faltar nesse confronto, família. E aí, em relação ao PH, tá aí, ó. Clubes europeus aumentam interesse em Paulo Henrique. Tá aqui, ó, que uma equipe da Alemanha e outra da Itália estão em contato com representantes do jogador, né? Solicitaram as condições para um eventual negócio. Se fala aqui também de um clube da Arábia Saudita, família vascaína. E aí a matéria acaba destacando aqui que o PH tá feliz no Vasco e ele entende que sair do clube nesse momento seria complicado, né, por ele ter o sonho de disputar essa Copa do Mundo, mas por outro lado, ele tem 29 anos e sabe que essa pode ser aí a última chance dele de jogar fora do país, né? Jogar no mercado europeu, ou dependendo da proposta lá do mundo árabe, também botar muito papel no bolso. Então eu acho que tudo vai depender realmente, né, da proposta. O PH tem contrato, né, longo com o Vasco, me parece, tava aqui também, eu posso colocar na edição, não sei se é 2, 3 anos de contrato que ele tem com o Vasco, família. Depois eu vou ver aqui e coloco na edição para vocês. Mas não dá, né? Não dá. Aqui tá um jogador que não vai entrar nessa barca, pelo menos na minha opinião. Sei que errou em alguns momentos, mas não entra nessa barca aí de forma nenhuma. PH, né, eu espero que fique para 2026, família vascaína. Pelo menos é o que eu acho. Quero saber a opinião de vocês. E é claro que, né, que ia surgir propostas e interesse no jogador que fez um excelente campeonato brasileiro e que chegou na seleção. E foi bem, né? Quando atuou, fez gol contra o Japão. Vamos aguardar, né? O que vai acontecer aí com o nosso lateral direito. No primeiro momento, PH, cabeça no lugar para você jogar muito bem contra o Fluminense e nos ajudar a passar de fase, irmão. Fui!